Olá para você, telespectador internauta, que está aqui conosco no Câmara em Pauta. Nosso tema de hoje é refugiados em Guarulhos. No dia 20 de junho é celebrado o Dia Mundial do Refugiado, né, uma data que foi instituída pela ONU no ano 2000. Quando eu falo de ONU, é a Organização das Nações Unidas, justamente para marcar a conscientização sobre a situação dos refugiados em todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma fila de cerca de 130 mil solicitações de refúgio, justamente sendo analisadas pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Em 2010, eram um pouco mais de 600 solicitações. E desde 2016, esse número tem sextuplicado. Isso porque chegaram aqui no nosso país refugiados de diversas partes do mundo, mas principalmente venezuelanos, cubanos, sírios e afegãos, além de pessoas de outras partes da África, de países da África. Um dos sintomas desse cenário são as áreas de acampamento que se formaram na cidade de fronteira de Roraima e até no aeroporto internacional de Guarulhos. E a partir disso aparecem algumas perguntas. O que são refugiados? Quais são os direitos deles? E qual que é o papel da cidade de Guarulhos na recepção dessas pessoas no nosso país? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar com os nossos convidados de hoje. E eu falo, nós recebemos o William Laureano, que é representante do Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, tudo bem? Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, recebemos também para conversar sobre esse tema o Matheus Alves do Nascimento, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Migrações, Apatria e Refúgio da Defensoria Pública da União, a DPU. Também muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do programa, Matheus. Eu que agradeço, Presidente. Bom dia. Recebemos aqui também o secretário Fábio Cavalcante, secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos. A gente agradece também a disponibilização do seu tempo para participar do programa, secretário. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos começar aqui fazendo um panorama, né, para a gente entender bem o que são refugiados e como que o Brasil se localiza em relação ao restante do mundo quando a gente fala sobre esse tema. William, conta para a gente qual que é a principal diferença entre um imigrante e um refugiado. Olha, o refugiado, é importante que a gente compreenda, né, que existe toda uma legislação nacional e internacional que trate do tema e que determina um pouco quem é o refugiado. Então, hoje nós temos a Convenção de 1951, que é esse tratado internacional, e ele vem definir algumas questões para isso, né? Primeiro, vem dizer, né, que o refugiado, então, é aquela pessoa que, por conta de fundado temor de perseguição, por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social específico ou opinião política, não pode, ou por motivo desse medo, né, desse temor que ele tem, não quer voltar para o país de origem. Então, são alguns elementos que são avaliados para a determinação de se essa pessoa é considerada refugiada ou não. Né, que seria, no caso, esse fundado temor, então tem que ter um medo, tem que ter uma perseguição, presente ou possível, tem que ser uma dessas características, né, raça, religião, nacionalidade, grupo social específico ou opinião política, e ele não pode, por esse motivo dessa perseguição, porque se ele retorna para o país, ele pode vir a falecer. Né? O que a gente tem ainda, além disso, são questões de guerra, de conflitos, de grave e generalizada violação de direitos humanos, que está presente na legislação brasileira, em alguns outros tratados internacionais, que também permite que essa pessoa seja considerada refugiada. Então, se essa pessoa vem de um país, de um contexto de grave e generalizada violação de direitos humanos, ele também pode ser considerado. Né? A gente, no Brasil, temos a Lei 9474, que é uma lei de 1997, que também trata desse assunto e que faz essa mesma determinação. E agora é importante, né? Eu falei ali, dei alguma ideia de alguns países dos quais vêm esses refugiados, mas conta para a gente quais são, qual a origem desses refugiados que o Brasil recebe, né? E por quê? Olha, você me deu pelo menos um panorama bastante
próximo dos principais nacionalidades. Então, hoje, os últimos relatórios que a gente tem, que é o Tendências Globais, ele mostra, em especial, ucranianos, né, que vai ser lançado um novo agora no dia 20 de junho, a gente faz sempre o lançamento, mas muito provavelmente vai vir pessoas que são oriundas da Ucrânia, que estão sofrendo com a guerra na Ucrânia, venezuelanos, então, muito por conta da situação política e instabilidades que estão ocorrendo no país, mas nós temos outras nacionalidades, né? A Síria, por exemplo, como você comentou, é um país que tem passado por mais de 10 anos de guerra e tem gerado muitos refugiados, muitas pessoas que são forçadas a se deslocar. Aqui na América, além da Venezuela, nós temos a situação de deslocamento forçado na Colômbia, que é inicialmente um deslocamento interno, que depois desse deslocamento vai para outros países, acaba vindo também para o Brasil. Nós temos a situação no Afeganistão, como uma das principais conflitos, né, e a retomada do Talibã fez com que muitos também fossem forçados a sair do país. São mais de 2 milhões de pessoas do Afeganistão que já deixaram o país desde os últimos 40 anos, pelo menos. Então, você deu um panorama bastante próximo daquelas principais nacionalidades. Agora, para a gente ter uma ideia, em Guarulhos, né, eu queria que o secretário comentasse, né, qual que é o perfil dos refugiados que a Secretaria de Assistência Social atende, né, nos seus postos aí avançados de atendimento, né, humanitário, né, atendimento humanizado ao migrante. É importante a gente salientar que foram emitidos, a gente teve informação que foram emitidos cerca de 7 mil vistos humanitários inicialmente, e desses 7 mil, cerca de 5 mil já foram autorizados, e aí se eu estiver passando alguma informação descabida, William, você me corrija, porque a gente está bem próximo dessa questão da informação, mas desses 5 mil que já foram autorizados e que já chegaram, 3.500 foram atendidos pelo posto avançado de atendimento humanizado que fica no aeroporto. Então, a Prefeitura de Guarulhos deu retaguarda para 3.500 afegãos que chegaram no Brasil. Hoje, nós temos cerca de 117 pessoas no aeroporto aguardando acolhimento, mas é importante frisar que 3.500 passaram por atendimento e foram encaminhadas para os acolhimentos do estado de São Paulo. A gente teve uma parceria muito grande inicialmente com a Acnur, que quando começou essa demanda a chegar em Guarulhos, eu tive uma reunião lá com a Acnur, com o William, inclusive, onde a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, porque a nossa maior dificuldade e desafio hoje é a imprevisibilidade dessas pessoas. Então, a gente não sabe quantas pessoas vão chegar por dia, por mês, em cada voo. E essa imprevisibilidade a gente só reconhece que chega quando bate lá na porta do posto e fala, cheguei, agora o que eu faço? Então, inicialmente, lá no ano passado, nós tivemos uma reunião com a Acnur, e a Acnur nos apoiou, abrindo uma casa em meados de agosto, para dar retaguarda ao aeroporto, para que as pessoas não ficassem no aeroporto aguardando o acolhimento. Então, abrimos uma residência transitória até a gente conseguir encaminhar para uma vaga fixa. Porém, no dia que a gente abriu, no dia seguinte já estavam esgotadas as vagas, porque as pessoas estão chegando em Guarulhos e eles se sentiram à vontade de vir. Eu acho que eles começam a se comunicar e falam, vem que está dando certo, e as pessoas começam a vir, e o relato que mais choca eles agradecerem de estar até acampados, dizendo, não, a gente está acampado aqui, mas a gente está vivo, a família está junto. Então, Guarulhos tem feito o melhor para dar o mínimo de acolhimento para essas pessoas. A gente garante a segurança alimentar dessas pessoas enquanto elas ficam no aeroporto. Então, a gente dá café da manhã, almoço e jantar, café da manhã através de lanches e almoço e jantar através dos restaurantes populares do município, e em parceria com o Estado também, mas é um perfil bastante peculiar, vamos dizer assim, porque a gente teve que se apropriar realmente da cultura deles, da religião. Tivemos que saber o que é Ramadã, por exemplo, que eu nunca tive acesso a isso, não fazia parte do meu dia a dia. Então, tive que fazer um curso com ele teve que
ensinar o que era, porque eles só podem se alimentar nesse período de Ramadã, depois do pôr do sol. Então, tudo isso a gente realmente teve que se apropriar. A gente teve um desafio muito grande, que foi a questão da comunicação. Muitos falam só o dialeto lá do persa, poucos falam inglês, e no começo a gente não tinha como se comunicar. Em parceria com a Acnur, a gente hoje tem lá os orientadores que ficam lá, mediadores, né, William? Mediadores culturais que ficam lá no aeroporto, que já são os primeiros afegãos que chegaram, que foram contratados, que falam inglês, que nos ajudam nessa tradução para a gente fazer o melhor acolhimento e o melhor encaminhamento dessas pessoas que chegam e estão aguardando aqui. A gente aqui em Guarulhos, nós temos 5 acolhimentos, uma capacidade de 200 vagas, só que os 5 acolhimentos já estão na sua capacidade máxima. Então, por isso que essas pessoas estão no aeroporto, mas continuam sendo assistidas através do posto avançado de atendimento humanizado. Só antes da gente mergulhar um pouco nos direitos dos afegãos, eu só queria que você, aliás, dos refugiados de uma maneira geral, né? Você falou bastante dos afegãos. Existem outras pessoas, né? Outros refugiados de outras partes do mundo que Guarulhos também tem recebido, além dos afegãos? Sim, sim. Nós temos nos acolhimentos, não nos acolhimentos esses que eu citei, mas a gente já recebeu nos acolhimentos venezuelanos, haitianos, todas as etnias e raças. E a gente, Guarulhos está aberto, né? Está aberto para receber. A gente tem o maior aeroporto da América Latina, então todo mundo passa por aqui e a gente faz o melhor acolhimento dessas pessoas. Agora a gente quer saber, em termos de direitos, né? A gente já tem um conceito de refugiado, já tem ideia mais ou menos de como que Guarulhos recebe. Agora, Matheus, explica para a gente, né, quais são os direitos efetivos dos refugiados, né? O que os torna especiais em relação aos demais migrantes que chegam ao Brasil. Interessante, Helene, a sua pergunta. Na verdade, os refugiados, eles têm, como o William falou, um estatuto jurídico próprio, mas eles compartilham dos demais direitos, vamos dizer, dos demais imigrantes. Só que, em razão da sua situação peculiar, né, de realmente estarem fugindo da guerra, da perseguição política, da perseguição religiosa, às vezes a perseguição étnica também em alguns países, é necessária essa especial proteção a essas pessoas. O que a gente verifica no Brasil, além dos imigrantes normais, né, vamos dizer, dos turistas que vêm visitar o Brasil, nós temos esse perfil do migrante em uma situação de vulnerabilidade, que pode ser nessa categoria de refugiado, ou também esse que geralmente recebe a chamada acolhida humanitária, né? Muitas vezes são migrantes em uma situação econômica muito vulnerável. Então, assim, o que é interessante dessa análise é que, basicamente, o que nós devemos entender que o direito do imigrante, do refugiado, em situação de vulnerabilidade, é que eles têm os mesmos direitos que o cidadão brasileiro, né? Salvo, por exemplo, o direito de votar ou ser votado, vamos dizer assim. E caso futuramente ele venha se naturalizar, ele vai ter esse direito. Então, assim, eles têm direito ao trabalho, né, de expedição de carteira de trabalho, têm direito à matrícula dos seus filhos nas escolas, nas universidades, eles têm direito ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Único de Assistência Social. Então, todos os demais direitos que os cidadãos brasileiros têm, os refugiados e demais imigrantes também têm direitos. E o Brasil também tem uma lei específica, né, para a lei de migração, que é de 2017. Como que o Brasil ele encara essa questão de migração quando a gente o coloca em relação a outros países, né? O Brasil tem uma legislação própria, os outros países não têm, ou todos os demais países que recebem refugiados também têm esse tipo de legislação. Como que a gente se posiciona em relação ao restante do mundo? Muito boa pergunta. Antes, eu vou até voltar um pouco da lei de imigração do antigo chamado Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro ele foi promulgado na época da ditadura militar. E, em razão disso, tinha uma ideia do estrangeiro, do não nacional, como uma pessoa realmente
às vezes, uma ameaça à soberania do Estado. E a lei de imigração veio criar esse novo paradigma do migrante como sujeito de direitos. E, nesse sentido, a legislação brasileira ela é uma das mais avançadas no mundo, porque na sua própria redação houve uma grande participação, por exemplo, do Acnur, das outras agências da ONU, da sociedade civil, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União. Então, houve realmente uma união de forças para que esse paradigma, esse tratamento do migrante fosse tirado de uma ideia de o imigrante como um estranho, como um inimigo, até porque a palavra estrangeiro ela tem essa origem do francês, né, do estranho, né, vamos dizer assim, e, na verdade, pensarmos nesse contexto de acolhimento, né, a própria acolhida humanitária ela é um dos princípios regentes da lei de imigração, e daí a importância desse avanço com a lei de imigração, que comparada em outros países, um dos grandes avanços. Eu falo, inclusive, no contexto sul-americano, o trabalho das agências governamentais e não governamentais nessa questão de acolhida humanitária, seja de refugiados, seja de imigrantes em situação de vulnerabilidade, ele é muito elogiado e realmente tem sido um trabalho muito bem feito. É claro que temos muito a melhorar, mas já temos feito um bom trabalho nesse sentido. Que ótimo. Então, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né, refugiados em Guarulhos, e ampliando isso também para o nosso país, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa com a gente, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, nós estamos falando sobre refugiados em Guarulhos no programa de hoje, com os nossos 3 convidados, William Laureano, que é representante do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, também Matheus Alves do Nascimento, que é coordenador do Grupo de Trabalho Migrações, Apátrida e Refúgio da DPU, que é a Defensoria Pública da União, e também Fábio Cavalcante, que é secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos. William, a gente está fazendo assim um pouquinho um panorama, né, de refúgio no Brasil, e a gente está falando sobre Guarulhos aqui, dosando uma coisa e outra, porque é muito importante a gente falar dos refugiados que chegam ao nosso país e falar como que eles são distribuídos para a gente entender melhor como funciona isso, né? Nem todo mundo fica em Guarulhos, né? E essa distribuição, ela acontece aí no país todo. A gente falou que o Brasil ele tem uma legislação bastante que dá uma série de direitos para os refugiados, uma legislação avançada até em relação aos países, mas eu queria que, William, você contasse para a gente qual que é a posição, por exemplo, do Brasil em relação aos outros países em termos de refúgio, de recepção de pessoas nessa condição em relação a países, por exemplo, da América Latina, dos Estados Unidos e do restante do mundo. Bom, o Brasil ele tem uma posição bastante interessante, né? Acho que em relação aos outros países, em 2 vertentes, pelo menos, né? A primeira é em termos de direito. A gente já comentou um pouco quais são os direitos que os refugiados têm vis-à-vis dos migrantes, mas é importante a gente verificar que essa legislação brasileira, que é a 9474, ela é uma das mais avançadas em termos de garantias do direito dessas pessoas. Então, todo refugiado que chega no Brasil, que solicita refúgio no Brasil, ele vai ter logo de início, logo ao chegar e fazer essa solicitação, um documento de identificação nacional, né, que é o antigo protocolo de solicitação de refúgio. Hoje ele é um documento chamado documento provisório de registro migratório, e com esse documento ele já vai ter acesso ao CPF e à carteira de trabalho, permitindo que a pessoa possa ficar no Brasil, possa trabalhar legalmente, tenha todos os direitos, incluindo a aposentadoria, incluindo a carteira assinada, benefícios da assistência social. Então, isso é um ganho enorme, né, frente ao que acontece em outros lugares, que, a depender do país e de onde a pessoa vai solicitar refúgio, ela tem um tempo que ela precisa ficar preso a uma determinada localidade, ficar residindo, né, não preso em sentido de prisão, mas ficar residindo num lugar específico. Não pode se locomover no estado, então se tiver uma oportunidade de trabalho em outro lugar distante, ele não pode aceitar. Aqui no Brasil não, né? Então ele tem essa liberdade de locomoção, ele pode buscar emprego e melhores condições de vida em qualquer lugar do Brasil
quando ele chega. Então, essa parte, essa garantia de direitos que o Brasil dá a essas pessoas e essa possibilidade de integração na sociedade, ela é fantástica, assim, ela é muito nossa, assim, desse acolhimento que a gente dá para as pessoas, né? E além disso, tudo tem, como eu comentei, aquela questão de poder incluir entre as cláusulas do refúgio, entre os refugiados, as pessoas que estão saindo de guerra, de conflitos, de grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas o Brasil, como ele se encontra muito distante dos principais conflitos, ele é um país que recebe poucos refugiados se nós pensarmos nos dados globais, né? Eu comentei que nós temos mais ou menos 100 milhões de refugiados no mundo todo, né, pessoas que foram deslocadas, que passaram por um deslocamento forçado, né, esses são os últimos dados que o Acnur tem, né? Mas no Brasil nós temos reconhecidos um pouco mais de 65 mil refugiados. Então nós estamos falando de milhões no mundo, pessoas que foram forçadas a abandonar suas casas, mas no Brasil, de fato, o número é muito menor. Nós podemos incluir, eventualmente, os venezuelanos que estão com a autorização de residência, então esse número deve subir aí para uns 300, 400 mil. Tem os haitianos, a questão dos haitianos, que também já tem uma comunidade bastante estabelecida e que vem para o Brasil por conta das instabilidades no país. De qualquer forma, é um número bastante pequeno, né, se nós formos comparar com o restante do mundo. Comparado aí com os Estados Unidos, também tem um número grande de refugiados, enfim, outros países também que recebem aqui na América Latina, Peru também, né, que é outro país, Colômbia. Exato. Mesmo entre os venezuelanos, né, o Brasil é o 5º país que mais recebe venezuelano no mundo. Depois de Colômbia, Peru, então, esses países que já estão na casa dos milhões, o Brasil recebeu 700 e poucos mil, desses 350 mil venezuelanos permanecem no território. Agora, o secretário falou assim do grande fluxo de afegãos chegando aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, e eu queria perguntar para o Matheus aqui, né, sobre justamente o impacto da portaria interministerial 24, né, que aconteceu em setembro de 2021, né, ela passou a valer a partir de setembro de 2021, e ela garante aos afegãos o visto humanitário. O que isso significa para o povo afegão, né? E qual que é o impacto disso para o nosso país? Excelente. Bom, Helene, o visto de acolhida humanitária, ele é uma espécie de visto criado em hipóteses específicas, né? Considerando, vamos dizer, o contexto global. E aí, quando o Afeganistão foi retomado pelo Talibã, e houve toda aquela polvorosa, né, a gente viu aquelas imagens terríveis, né, das pessoas fugindo ali da perseguição do Afeganistão. O Estado brasileiro estabeleceu, através dessa portaria interministerial, que é a forma como o governo federal analisa esses casos específicos, existem portarias interministeriais tratando sobre os venezuelanos, tratando sobre os haitianos, e aí foi criada então, uma portaria interministerial para a concessão de visto humanitário ou acolhida humanitária, né, caso eles já cheguem ao Brasil, desses cidadãos afegãos. Que é interessante a gente verificar, e isso fala um pouco assim, de bastidores, é que muitas vezes esses próprios afegãos nos países vizinhos ali ao Afeganistão, como por exemplo o Paquistão, países do Oriente Médio, eles têm uma dificuldade de solicitar esse visto humanitário ali, porque a própria estrutura do Ministério de Relações Exteriores ela não está preparada para receber esse volume tão grande de demanda. Isso eu falo que a gente teve uma reunião recente com o pessoal do Ministério de Relações Exteriores. Então, isso acaba impactando até nessa própria solicitação do visto de acolhida humanitária deles. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eles acabam por outros meios chegando ao Brasil, chegando em Guarulhos, e aqui solicitando a acolhida humanitária, né? Porque existe a opção do visto, né, que você solicita antes de sair ao Brasil, e quando você já chega ao Brasil de uma forma, sem ter uma prévia solicitação, você solicita ali, então, uma autorização de residência por acolhida humanitária, que é também previsto nessa portaria interministerial. Então, são mais ou menos essas duas formas que podem acontecer. Você solicitar antes de vir ao Brasil, ou você chegando ao Brasil, solicitar aqui a autorização de residência. Então, essa portaria também, ela fez com que esse fluxo aumentasse para o nosso país também, né?
eles se sentissem mais seguros de chegar aqui e conseguir entrar no país, né? Poder ter ali os direitos mínimos. Isso ajudou. Sim, é até interessante porque nessa conversa também com o Ministério das Relações Exteriores, eles frisaram isso, que o Brasil é um dos poucos, se não o único atualmente, que tem um visto de acolhida humanitária em favor dos cidadãos afegãos. No começo da crise, ali, alguns países liberaram isso, mas depois as portas começaram a se fechar para eles. E nós, Brasil, ainda temos essa porta aberta. Só que ainda existe, como eu falei, toda essa dificuldade, até mesmo pela distância, né, dessas pessoas para chegarem até aqui o Brasil, os custos que elas têm, né? Então, mas de qualquer forma, essa portaria do Ministério, ela permitiu realmente que eles tivessem uma segurança jurídica de, uma vez chegando aqui ao Brasil, uma vez solicitando o visto de apoio humanitário, eles seriam acolhidos, como ele falou, poderem solicitar todos os seus documentos, sua carteira de trabalho, ter acesso ao SUS, ter acesso ao sistema público de educação. Então, assim, isso garante, de certa forma, que essas pessoas possam trabalhar, né, e possam continuar a sua vida, tocar a sua vida aqui no Brasil, ou até mesmo, futuramente, caso queiram retornar ao Afeganistão ou se dirijam a outros países. Acho que, se me permite, né, claro, só fazer um complemento, uma coisa que a gente diz muito sobre o visto humanitário e sobre essa possibilidade dos afegãos de virem para o Brasil, é que esse visto é uma possibilidade de salvar vidas, e eles está salvando vidas, né? Como foi bem pontuado, o Brasil é o único país que tem uma política de vistos aberta para nacionais do Afeganistão. Essas pessoas, de fato, se permanecerem no país, vão ter uma perseguição grave, tem risco de morte, né? Então a gente sempre comenta muito isso, né, que esse visto humanitário, ele de fato tem salvado vidas, né? Por isso que o pessoal, e acho que o secretário Fábio sabe bem, né, o pessoal agradece muito a possibilidade de estar aqui, né, sempre muito, muito receptivo quando vamos conversar com eles por conta disso, por saber, né, que as histórias, assim, ao escutar as histórias, você percebe pessoas que sofreram queimaduras por conta do Talibã, foram ameaçadas de morte com armas de fogo, pessoas que tiveram suas casas derrubadas, destruídas por estarem no governo anterior, né? Então, de fato, é uma situação bastante grave, né? E o visto brasileiro tem ajudado muito. Secretário, a gente escuta. Isso não é, não. Pode falar. A gente escuta muito essa questão de que o visto está salvando vidas e o município não é contra o visto. Eu acho que é importante a gente dizer que foi uma iniciativa muito louvável do governo federal, mas ele tinha que ter pensado como um todo, né? Não só em liberar o visto, mas também dar estrutura para os municípios para receberem essas pessoas, porque essas pessoas chegam aqui e o município não estava nem esperando esse número de pessoas sem retaguarda para a gente dar o melhor acolhimento para elas. Então, fomos pegos de surpresa, mas estamos fazendo o nosso melhor para atender essa demanda nova e esse desafio que caiu aqui no nosso colo. Falando também de retaguarda, secretário, a gente queria saber se Guarulhos tem recebido recursos do governo federal, né? Parece que houve ali uma visita de membros do Congresso Nacional, né? Uma visita da senadora Mara Gabrilli e também do deputado federal Túlio Gadelha. Eles fazem parte ali de uma comissão especial, né, que trata de questões de migração e refugiados, e falaram ali sobre uma ajuda financeira aí de 15 milhões. A gente gostaria de saber se chegou alguma ajuda financeira, seja ela do setor parlamentar, ou então do executivo, ou do governo estadual. Não chegou ainda esse recurso via emenda, a comissão mista, né, entre Câmara e Senado. Foi indicado esse recurso via emenda, mas esse recurso não chegou. Também há uma emenda de uma parlamentar, Tabata Amaral, que também não chegou ainda. O único recurso que a gente recebeu do governo federal foi no valor de 240 mil reais para a retaguarda de 100 pessoas, de acolhimento de 100 pessoas. Esse recurso já se findou, a gente já solicitou um novo aporte, só que essa questão não aconteceu ainda. O governo do estado tem 50 vagas aqui no município, encaminhou
3 milhões para essa questão das vagas do município, única e exclusivamente falando de afegãos. Então, o governo do estado colocou mais recurso, mas o governo federal, infelizmente, liberou o visto, mas não liberou o recurso para que a gente consiga acolher essas pessoas. É importante a gente dizer também que a Acnur está sendo uma grande parceira. A gente tem casas em parceria com a Acnur, tem acolhimentos em outras cidades em parceria com a Acnur. Eu estive em Pacaraima em missão com a Acnur, fui para Portugal também a convite do novo comitê de imigração, apresentar essa questão que a gente vem pleiteando, que é a questão de Guarulhos ser identificado e reconhecido como cidade fronteira, para que a gente receba mais recursos e assim, a gente consiga aplicar política pública na cidade, porque o aeroporto não vai sair daqui. Então, a tendência é que novos conflitos aconteçam no mundo, infelizmente. Então, é que a gente consiga aplicar uma política pública perene, não alguma coisa pontual. Afegão chegou, vamos fazer um ofício pedindo recurso. Não, o aeroporto está aí. Nós nunca vamos deixar de receber as pessoas. O Brasil é um país acolhedor. Guarulhos tende a ser um país acolhedor, uma cidade acolhedora. Então, que a gente consiga aplicar política pública para que essas coisas aconteçam de uma forma perene. Bom, a gente está chegando no final deste bloco, a gente vai continuar falando sobre como a gente pode receber melhor e atender melhor, inclusive, essas decisões federais, né, de visto humanitário, e também poder dar uma assistência, uma acolhida aos refugiados. Mas isso a gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje é refugiados em Guarulhos, e a gente está discutindo essa questão com os nossos 3 convidados. William Laureano, que é representante do Acnur, a agência da ONU para refugiados, e também recebemos Matheus Alves do Nascimento, ele que é coordenador do Grupo de Trabalho de Migrações, Apátrida e Refúgio da Defensoria Pública da União. Recebemos também o secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, Fábio Cavalcante. Bom, secretário, a gente estava falando aí sobre a necessidade de recursos para Guarulhos. O senhor falou aí que Guarulhos pediu ao Ministério de Portos e Aeroportos, aí dia 23 de março deste ano, o status para Guarulhos de cidade de fronteira. A gente gostaria de saber quais são os benefícios dessa classificação para Guarulhos. Na verdade, o que a gente busca com esse reconhecimento é que realmente a gente consiga recurso de uma maneira perene para aplicação em políticas públicas, e principalmente em parceria com a Acnur, com essa chancela, a gente também consiga recursos privados, não só públicos, para que a gente consiga aplicar para a melhor retaguarda dessas pessoas que chegam necessitando de acolhida aqui na cidade de Guarulhos. E agora, sim, é importante a gente entender, né, do ponto de vista municipal, William, quais são as políticas públicas que podem ajudar a melhorar essa infraestrutura para receber refugiados, né? Que é o caso aqui de Guarulhos, é o caso das cidades de fronteira. A gente tem conversado muito, né, com o secretário sobre a necessidade especificamente da abertura de um centro de referência na cidade para o atendimento de imigrantes e refugiados, né, o que a gente costuma denominar de CRAI. Essas estruturas, elas permitiriam um contato, né, com assistência, com as vagas de abrigamento, mas também com serviços de documentação, serviços de atendimento psicológicos, buscas, muitas vezes, de vagas de trabalho. Então, esses centros, né, que já existem em outros lugares, existem na cidade de São Paulo, em Pacaraima nós temos o Petrig, né, que é uma estrutura diferente, mas que também faz essa triagem daquelas pessoas que estão chegando, mas elas
contribuem, né, para um direcionamento, para que o refugiado que chega na cidade ele entenda um pouco quais são as estruturas existentes, quais os referenciamentos que podem ser feitos, quais os direitos que ele tem, inclusive. Então, se é uma pessoa que precisa de um curso de português, em geral, o CRAI tem acesso às principais vagas de cursos de português que ele possa encaminhar. Então, essa estrutura do CRAI é uma estrutura importante, né, que hoje tem sido feito pelo posto humanizado, mas o posto humanizado ele tem outras funções, né, dentro da política da assistência e dentro desse trabalho no aeroporto de Guarulhos, né. Então, a opção ou a possibilidade, né, de uma estrutura dessa, que a gente já tem conversado bastante tempo, né, Fábio, favoreceria não só aqueles que estão chegando no aeroporto, não só os afegãos que estão ali, mas também outras nacionalidades que se encontram em Guarulhos, né? E, para além disso, tem estruturas específicas. Então, nós podemos falar de cursos de português, que hoje tem sido feito pelos abrigos, né? Então tem apoiado, normalmente as escolas municipais poderiam ter, né, cursos específicos, ou podem ajudar nesse sentido, feiras de empregabilidade. Então há algumas questões, né, como essas que favorecem, que facilitam a integração dessas pessoas, né? William, para complementar a sua fala, o prefeito Guti pediu para que a gente fizesse o esboço de um projeto de lei para encaminhar para a Câmara Municipal, justamente falando de uma lei municipal para migrantes e refugiados. Então, estamos fazendo isso também em parceria com a Acnur, que é quem tem Cabedal, e aí a gente provavelmente, ainda nos próximos meses, aí, a gente vai encaminhar esse projeto de lei, uma lei municipal de imigrantes e refugiados. Isso é importantíssimo, né? É importante porque as leis municipais elas acabam trazendo outras secretarias, né, para que não fique só na assistência, mas para que possa ser compartilhada toda essa questão com os demais secretarias do município, né, garantindo exatamente quais seriam as ações que determinadas secretarias vão fazer. Então, o que nós vamos fazer em educação, o que vamos fazer na assistência, o que vamos fazer na parte econômica, da empregabilidade. Então, ele junta essas secretarias, né? O Guarulhos já tem um comitê específico para migração e refúgio, né, secretário que tem atuado nesse compartilhamento de informações, de dificuldades. Então, isso ajuda a ter uma visão melhor das dificuldades e uma visão melhor das soluções também, né, de como podemos avançar. Bom, já temos uma boa notícia, né, uma informação quente, uma novidade. Bem spoiler, não sei nem se podia, mas já foi. Mas faz todo sentido dentro desse programa, né? Esse programa Sim. vai ao ar um pouquinho mais adiante, quem sabe até lá já esteja tudo bem. Bom, Guarulhos, o secretário acabou de dizer que Guarulhos deve ter uma legislação municipal para tratar desse tema. Doutor Matheus, eu queria que o senhor falasse o quão importante né, do Brasil estabelecer, não só em nível federal, mas também em outros níveis, legislações específicas e também infraestrutura, para garantir os direitos dos refugiados que aqui estão, né? E esse direito já está garantido em lei, né? Sim, excelente, inclusive a fala, desde já parabenizo ao secretário por essa iniciativa, e felizmente também tem acontecido em alguns outros municípios ao redor do país, e na verdade tudo isso se insere no contexto da necessidade de criação de uma política nacional para migração, refúgio e apatridia. A gente tem, como eu já comentei, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, e, enfim, a gente tem políticas públicas destinadas para grupos específicos em situação de vulnerabilidade no Brasil. As crianças, os idosos, as mulheres vítimas de violência doméstica. O público imigrante, ele também deve ter políticas públicas para si, né? E aí é nesse contexto de que, recentemente, o atual governo federal decidiu regulamentar o artigo 120 da Lei de Migração, que estabelece essa política nacional migratória, de forma que haja realmente o que a gente chama de repartição de competências, em que haja competências nessa temática de migração a serem tomadas por parte da União, por parte dos governos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que a gente vislumbra é que, no futuro, cada vez mais os municípios, os estados e o próprio governo federal vão entender essa ideia de migração, de fluxos migratórios. Nós tivemos, há 2 anos, a crise dos afegãos, agora estamos com a crise dos ucranianos. Nesse ano, a gente está tendo uma crise, se
se não me recordo, eu acho que no Sudão, e também o Haiti está tendo novas crises ali. Então, o que a gente vai notar é que a cada ano vão surgir novos conflitos globais e que a gente precisa entender que nós devemos, como o secretário falou, ter uma política pública perene e não temporária para atendimento à população imigrante, para que a gente não... Isso realmente se repete muito, para que as secretarias, né, o poder público, ou até a própria sociedade civil, de repente, se leve um susto porque chegou aqui um grupo de, vamos dizer, 500 pessoas de Bangladesh. Como nós vamos receber essas pessoas? Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos realmente instituir e instrumentalizar políticas públicas para isso. E, nesse contexto, é necessário, inclusive, que o poder público ele destine uma dotação sanitária específica para atendimento a essas demandas, né, do público imigrante, que muitas vezes tem demandas específicas que não acontecem, geralmente, com outros públicos, como, por exemplo, às vezes a demanda de interiorização, né, de, vamos dizer, a pessoa chega lá em Roraima, por exemplo, e quer residir no interior de São Paulo. Como vamos, então, fazer esse transporte dessas pessoas até aqui? Então, é necessário que realmente todo o poder público, como geral, mas também a sociedade civil, com o apoio das agências da ONU, como do Acnur, da OIM, né, que é a Organização Internacional para Migrações, que haja toda essa comunhão de esforços para atendimento a esse público, sabendo que o Brasil está nesse contexto global. E a globalização é isso, é um livre transporte aí livre circulação de mercadorias, de bens, mas também de pessoas. E muitas vezes essas pessoas vão vir em uma situação de vulnerabilidade que nós, como Brasil, segundo o nosso próprio artigo, a nossa própria Constituição, nós temos o dever internacional de garantir os direitos humanos, não somente dos cidadãos brasileiros, mas também dos imigrantes em situação de vulnerabilidade. William, o secretário falou diversas vezes que o Acnur está dando toda a assistência necessária para justamente abrigar e acolher de maneira adequada, né, os refugiados que nós recebemos. Como que isso está acontecendo no restante do país, né? Existe também essa mobilização das cidades, principalmente das cidades de fronteira. Como que está? Qual que é o panorama dessas políticas públicas em nível municipal ou, enfim, nível estadual também, para melhorar o acolhimento? O Acnur tem tentado, na medida do possível, conseguir fazer não só esses apoios, né, locais. Então, o escritório de São Paulo, da qual eu estou, né, ele cuida de 13 estados. A gente tem tentado marcar uma presença constante, né, junto com os governos locais e estaduais, para garantir exatamente que essas pessoas vão ter acesso à política pública, vão ter serviços de qualidade e tenham um entendimento, né, de quem são essas pessoas. Então, é claro que tem dificuldades com os afegãos, mas a gente pode falar também da população indígena Warao, por exemplo, que tem outras necessidades, que tem uma outra cultura e que, de alguma forma, também precisam de políticas públicas de qualidade. E o nosso trabalho tem sido muito de mobilizar esforços, mobilizar recursos, ter esses tipos de engajamento com os atendentes, com a sociedade civil, para mostrar o que fazer, como fazer, quais são as melhores práticas que nós já temos em outras localidades. Então, se alguma cidade, de repente, faz uma política pública que nós percebemos que tem muitos ganhos, né, então, por que não levar essa política para outros lugares, né? O caso, por exemplo, da Polícia Federal de São Paulo, que tem a Operação Horizonte, um relacionamento entre sociedade civil, governo local e estadual, para agilizar o atendimento de pessoas com necessidades especiais, né? Ou pessoas que têm ou muito vulneráveis ou que demandam alguma atenção. Então, são vagas destinadas a essas pessoas que não passam pelo agendamento regular, né? Então, esse tipo de atividade, que se mostrou bastante favorável aqui em São Paulo, nós levamos para outros lugares, em especial para o Paraná e para Santa Catarina, como um modelo, né, interessante a ser aplicado. E nessa mobilização a gente vai tentando, né? O secretário Fábio comentou como que estão os esforços de recursos, por exemplo, né, tanto do Legislativo quanto do governo federal. A gente continua tentando, né, mobilizar cada vez mais esses recursos que possam vir para cá. Algumas emendas de senadores, né, que foram mencionados estão para vir, mas tem sempre essa burocracia estatal, mas de qualquer forma tem algumas promessas. Nós temos recursos nossos, né, que vão para esses abrigamentos, abrigamento em Poá, abrigamento em Guarulhos.
O próprio Estado de São Paulo, a gente conversa muito com o Estado de São Paulo para garantir que essas vagas permaneçam, né, tanto em São Paulo, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, quanto em Guarulhos, os municípios. Então, tem uma série de expectativas, né? Quando a gente sai daqui, dessa localidade, e vai, por exemplo, para Roraima, aí é um outro, né, cenário, né? Ali é um cenário de operação acolhida, em que o governo federal tem atuado nos últimos anos de forma muito presente, e o Acnur, por exemplo, mantém e financia 8.000 vagas para o acolhimento de venezuelanos que chegam pela fronteira em Pacaraima, né? Então, tem abrigos em Pacaraima, abrigos, a maioria em Boa Vista, e as pessoas são levadas, então, para essas localidades até que elas tenham condições, né, ou de, se quiserem, serem interiorizadas, como foi bem comentado, ou, de alguma forma, saem por conta própria, algumas têm alguns recursos, ou já têm parentes em outros lugares, decidem sair de Boa Vista por essas questões. Mas, então, lá é uma outra sorte, né, de atendimentos e de mobilização, né, de pessoal necessário para que essas pessoas possam chegar e possam ter um atendimento de qualidade, né? Nós estamos falando em Pacaraima, por exemplo, de 400 pessoas por dia cruzando a fronteira, né, de refugiados venezuelanos que estão chegando ali em Pacaraima e Boa Vista. Então, isso demanda, né, um outro núcleo de esforço. É só para lembrar as pessoas que o maior número de refugiados que o Brasil recebe é justamente da Venezuela. Se eu não me engano, aí nos últimos de 19 para cá foram 53 mil solicitações de refúgio aceitas, né? Só para a gente ter uma ideia da grande quantidade, por isso, de toda essa grande estrutura. A gente já está chegando no final do programa, né? E eu gostaria de dar um tempo, rapidinho, um minutinho, para que vocês fizessem suas considerações finais sobre esse assunto. Secretário, por favor. Eu inicio? Sim. Um minutinho vai ser pouco. Estou brincando. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de expor aqui o que o município vem fazendo e os esforços. E eu queria mais uma vez aproveitar a audiência para dizer ao governo federal e solicitar e pleitear que o governo federal realmente assuma a coordenação desses trabalhos em relação aqui ao que está acontecendo no aeroporto de Guarulhos, porque a gente não consegue fazer o encaminhamento para outros estados como uma interiorização, como o doutor Matheus disse, mas o governo federal consegue distribuir isso de uma maneira mais tranquila e a gente pleiteia que essa coordenação seja do governo federal, que isso não seja do município. O município hoje está fazendo essa coordenação em parceria com os parceiros como a Acnur, OIM e todos os outros, mas que isso está pesado. O município já serviu mais de 50 mil refeições lá no aeroporto, como eu disse no início. Isso a gente não recebeu recurso para isso, então a gente teve que realocar recurso para dar um melhor acolhimento para essas pessoas, e já que o governo federal emitiu esse visto, nada mais justo que a coordenação desse serviço seja do governo federal. Obrigada, então, secretário, pela participação no nosso programa. O doutor Matheus, por favor, suas considerações finais aí sobre esse tema tão importante, né, que mobiliza tanto as pessoas, né, na recepção dos refugiados aqui no nosso país. Sim, primeiramente queria parabenizar a iniciativa da TV Câmara da Câmara de Vereadores de Guarulhos, a própria tomada de iniciativa, como o secretário falou, por parte da Prefeitura de Guarulhos, de realmente fazer esse trabalho de acolhida humanitária. Esse seu pedido, secretário, é algo que eu vivenciei em outra unidade que eu trabalhava atualmente. Eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas eu trabalhava em Rio Branco, e lá havia também essa demanda por parte da Secretaria do Município, da Secretaria do Estado, que realmente o governo federal ele assumisse as rédeas dessa política nacional de migrações. E é o que realmente nós, da DPU, temos feito diuturnamente, seja através de nós, do Grupo de Trabalho Nacional de Migrações, da Pátria de Refúgio, que encaminhamos recomendações, solicitação de informações ao governo federal, mas também trabalhando nessa articulação junto com as agências da ONU, junto com a sociedade civil, como a em São Paulo, a Missão Paz, a Caritas, e também
prestando esse diálogo e essa parceria com os municípios, os estados, que tem, e até mesmo a comunidade acadêmica, para poder prestarmos um melhor serviço de acolhimento à população imigrante. A gente entende que essa temática é uma temática muito nova para muitos dos gestores públicos, né? Você de repente chega lá e você achando que ia trabalhar com a demanda padrão, né, vamos dizer, da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento, e de repente chega uma demanda nova, né, de pessoas de outros países, com outros costumes, outras culturas, às vezes uma situação de extrema urgência. Então, assim, é realmente importante que o governo federal ele possa assumir o controle dessa questão e realmente permitir que haja um envio de verbas para os municípios e para os estados para efetivar essas políticas públicas, e nesse sentido, nós aqui da DPU, nós estaremos sempre como parceiros nessa cobrança, buscando realmente o acolhimento dessas pessoas e o respeito à sua dignidade humana, como nós esperamos que nós, brasileiros, tenhamos também em outros países. Agradecemos também a participação do Dr. Matheus, da DPU. E agora, William, por favor, encerre aí o nosso programa com as suas observações finais, por favor. Queria, primeiramente, agradecer a disponibilidade, poder estar aqui, o convite que foi realizado. E, mais uma vez, né, dizer que acho que os colegas já ecoaram um pouco das preocupações, né, que nós temos, e dizer que, de fato, o atendimento e essa acolhida que nós fazemos a essas pessoas que já sofreram tanto nos seus países, que sofrem durante o deslocamento, que normalmente, né, como a gente sempre diz, que são refugiados, são pessoas que não vêm de mãos vazias, eles sempre trazem muito da sua história, da sua cultura, né, que certamente engrandece a comunidade local e vem, né, apoiando o desenvolvimento dessas localidades, do entendimento maior do que é o mundo, né, e o que nós temos de diversidade em outros lugares. Então, entender que o refugiado ele tem essa característica, ela tem essa resiliência, né, de ter sobrevivido sobrevivido a essas violações de direitos humanos. Então eles vêm sem posses muitas vezes só com uma foto, muitas vezes só com aquele último presente que ele conseguiu recuperar antes de ter que sair do país, né? E que é importante, de fato, essa junção de esforços, né, de governo federal, municipal, estadual, mas também, né, porque a gente fala que é de toda a sociedade, né, que é da sociedade civil, que é dos órgãos também ali públicos, mas também das empresas, de todas as outras pessoas que possam, de alguma forma, colaborar com o acolhimento dessas pessoas, né? É isso, agradeço também, né, ao William Laureano sobre pelas explicações que ele deu aqui no programa, e toda essa conversa que eu acho que trouxe muita informação, trouxe até novidade, né, sobre a cidade de Guarulhos, e foi muito importante e interessante a gente discutir esse tema que parece que está longe da gente, mas não, está bem pertinho. E eu agradeço também você, telespectador internauta, que acompanhou o Câmara em Pauta com a gente, e convido você para assistir as próximas edições do nosso programa. Te espero e até lá!